Queridos, hoje nós vamos estar ministrando algo que o Senhor colocou no meu coração, até eu já ministrei no GF, inclusive, né? Bem sintetizado, mas hoje eu quero dar uma ênfase maior. É sobre a aliança, e Deus até confirmou essa palavra através da missionária Lu, que fez aqui a abertura, né, trazendo Salmos, que fala sobre aliança. Ou seja, Deus, irmãos, Ele tem uma aliança conosco. E é por isso que você estamos aqui. Porque se Ele não tivesse uma aliança para conosco, nós não estaríamos aqui. Bom, mas quando nós falamos de aliança, poxa, Cris, o que significa aliança? No sentido físico, irmão, no contexto de um casamento, até marquei aqui, né, as alianças, elas celebram um acordo. É um acordo de cumplicidade, amor e fidelidade. Ela representa um elo material entre duas pessoas envolvidas, as quais compartilham sonhos, alegrias e até percalços, circunstâncias difíceis. Isso faz parte do casamento. E qual é o sinal de uma pessoa estar comprometida com outra pessoa? Aqui, a aliança, amém? Essa é uma aliança, é um elo entre mim e minha esposa. Então, irmãos, todas as pessoas que me veem, né, com essa aliança, elas vão automaticamente saberem que eu tenho um compromisso com a pessoa. Por mais que as minhas pessoas, por exemplo, lá do meu trabalho, né, que não conheçam a minha esposa, me conhecem, mas não conhecem a minha esposa, mas elas sabem que, o Cristo é comprometido com alguém. Então, essa aliança, ela representa isso, um elo de compromisso com uma pessoa. Isso no contexto, né, de casamento, no contexto aqui terreno. Bom, podemos quebrar a aliança no casamento? Não era. O casamento, irmãos, não era para ser quebrado. Deus, quando criou o casamento, né, essa união entre duas pessoas, era para ser realmente até que a morte nos separe. Quando chegamos diante de um líder, né, eclesiástico, ditamos, falamos aquelas palavras, né, e de fato era para ser até que a morte nos separe. Todavia, queridos, há uma responsabilidade sobre nós, né, os pastores aqui presentes, os irmãos que pregam a palavra, há uma responsabilidade sobre todos nós, queridos, que nós temos que cuidar muito com o que falamos, porque nós seremos cobrados por isso. Então aqui com muito temor e tremor, eu quero falar algo para a igreja. Eu entendo que, biblicamente, num contexto de casamento, a única situação de dissolução de um casamento é quando há infidelidade, quando há adultério. Porque fora disso, irmãos, a partir do momento que você casou, que você colocou isso aqui no seu dedo, irmãos, já é Elvis, como dizia minha falecida mãe, já é Elvis, ou seja, já era. Casou, está casado, pronto, agora é peleja, irmãos, é batalha, mas é junto, vai ter um momento de alegria, vai ter um momento de tristeza, de ira, né? Mas tem um momento bom, enfim, faz tudo um pacote do casamento. Mas eu entendo que a única situação que o Senhor permite um divórcio é quando há infidelidade por parte de um dos cônjuges. Isso está aqui em Mateus, você não precisa abrir, vou ler rapidamente, tanto é que eu só vou ler um versículo para nós resumir, tá bom? Mateus capítulo 19, versículo 9 diz assim, aqui Jesus ele está sendo indagado pelos discípulos, pelos fariseus, né, pelas pessoas que estavam ali com ele, sobre a questão do casamento. E aqui em 19:9, Mateus 19:9, ele vai dizer, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com uma divorciada, comete adultério. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo o seguinte, queridos, o Senhor, Ele constituiu o casamento para que ninguém se separe. Porém, quando há infidelidade de uma parte, de um cônjuge, é uma legalidade, é uma permissão do Senhor para realmente o divórcio. Não que seja à vontade, nunca é à vontade. A Bíblia diz em Malaquias que Deus ele aborrece o divórcio. Então a vontade de Deus é que o casal, né, haja perdão, restauração e o casal prossiga juntos. Mas quando uma dessas partes que sofreu o adultério não consegue perdoar no sentido de restauração do casamento, aí o Senhor permite o divórcio. Porque Ele conhece muito bem a parte daquele que foi ferido, daquele que foi magoado. Ele entende isso também. É a única situação que o Senhor permite um divórcio. Amém, igreja? Porque eu já vi várias pessoas dizendo, né, já até no YouTube, não, porque Deus fez o casamento, não pode separar de jeito nenhum. E realmente eu entendo que não pode mesmo, a não ser, como Jesus mesmo bem disse aqui, está registrado na sua palavra, a não ser. Legalidade, permissão, não vontade, não é a vontade do Senhor.
Amém? Aleluia. Bom, então nós entendemos que nós temos essa aliança. Eu tenho a minha aliança, ou me aliancei com a minha esposa, e ela para comigo, assim como vocês, os casados aqui, têm uma aliança, né, com o seu cônjuge. E tem várias alianças, aliança de namoro, né, aliança de compromisso, aliança de noivado e aliança dos casados, não é verdade? Então também são vários tipos de aliança. Hoje também na questão da composição da aliança, né, tem vários tipos aqui, ó, ouro puro. Minto, irmãos. Não pode mentir, né? Não vai no púlpito. Mas tem as alianças que são ouro puro, outras não, é feito com moeda. Enfim, são vários tipos de aliança. E na questão também de se aliançar a uma pessoa, né? Ou podemos nos aliançar, além de nos aliançar com o cônjuge, podemos também ter uma aliança de uma igreja com outra igreja, de uma profissão, ou seja, de uma empresa se aliançando com outra empresa, governos se alianciam, amém? Tem alianças dos governos também, então tem vários tipos de aliança, mas a ênfase maior que eu quero dar nesta noite é a aliança espiritual. Essa aliança, irmãos, é a aliança que eu e você temos, ou melhor, que Deus Pai tem para conosco. Aí eu repito, é por isso que nós estamos aqui, porque Deus, Ele escolheu se aliançar com a humanidade. Se assim Ele não fizesse, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. E no contexto bíblico, são muitas e muitas alianças que o Senhor fez com várias pessoas, com povos, ou melhor, com o seu povo de Israel, com reis. Se eu fosse, irmãos, citar cada aliança aqui, nós ficaríamos aqui até amanhã e de repente até na terça. Então assim, eu simplifiquei muito mesmo, assim, eu busquei os mais importantes, né? Até porque através dessas pessoas, da aliança que o Senhor fez com essas pessoas, novamente, nós podemos estar aqui nessa noite, senão não estaríamos aqui. Mas, irmãos, até essa aliança, ela pode ser quebrada, essa aliança espiritual. Infelizmente, nós quebramos ela muitas vezes. O povo de Israel quebrou essa aliança muitas vezes. E o que é essa aliança espiritual? É uma aliança que em hebraico é berit e em grego, segundo a Septuaginta, dietek, referindo-se ao pacto, aliança, concerto, tratado. Ou seja, na sua versão bíblica aí, da sua Bíblia, você vai encontrar a palavra quando se refere à aliança, né, estar aliançado com Deus. Você vai notar escrito aí a palavra aliança, ou concerto, ou tratado, ou pacto. Depende da versão da Bíblia. A minha aqui diz aliança. É quando Deus toma uma decisão de salvar a humanidade por meio da sua graça. Então o Senhor, Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele partiu dele primeiramente, de se aliançar com a humanidade, por meio da sua graça. E é o que nós vamos aprender nessa noite. Eu vou pedir para os irmãos, né, que vão estar passando aqui os textos. Se você, irmão, não quiser abrir, são vários textos. Então, para a gente ganhar tempo, né, você fica ali de repente marcando, quem costuma e gosta de ficar marcando os textos, senão você vai demorar muito para estar folheando a Bíblia. Então, mais os irmãos que vão estar trabalhando nessa noite. Vamos começar já por Gênesis capítulo 6, Gênesis 6, 13 ao 19. Gênesis 6, 13 ao 19 nos diz assim, palavra do Senhor. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Lá no versículo 17 agora, irmãos, versículo 17. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei ou firmarei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Aleluia. Então aqui, queridos, Deus está fazendo uma aliança com Noé e com a sua família. Diante de toda a humanidade, somente Noé achou graça diante dos olhos do Senhor.
E na sua ira, porque tamanho era o pecado na terra, né, chegava até as narinas do Senhor com cheio de podridão, Deus diz, não, vou destruir tudo e refazer tudo de novo, e através de Noé. Então Deus, ele faz essa aliança, irmãos, com Noé e com a sua família. Então, irmãos, Deus, ele trabalha dessa forma, ele trabalha no individual, ele faz muito da aliança com o indivíduo, certo? Porém, também ele faz muito do coletivo. E aí, novamente, eu repito, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque um dia ele fez aliança com alguém da sua família, com alguém no seu trabalho, alguém que pregou, que ministrou a palavra para você. E hoje você está aqui. Amém? Então aqui, novamente, ele estabeleceu, ele firmou essa aliança com Noé. E também essa aliança correu para a família de Noé e depois toda a humanidade que veio a seguir. Bom, então nós entendemos que Deus, ele tem aliança. E para confirmar essa aliança, ele sempre dá os seus sinais. A aliança tem um sinal. Amém? Como eu falo, eu tenho um casamento, eu sou casado, amém? Eu e minha esposa sou casado, sou comprometido. E qual é o sinal desse compromisso que eu tenho com a minha esposa? É esse sinal, né? Repito, esse sinal, todos sabem que quando vem aqui, opa, Cris é compromissado. E assim você também. E Deus também dá vários sinais. E qual é o sinal dessa aliança aqui em Gênesis? Vamos um pouquinho para frente agora. No 9, Gênesis 9. Gênesis capítulo 9, 11 ao 17 nos diz assim. Gênesis 9, 8, irmãos, vamos do 8. Gênesis 9, 8 até o 17. Deus também disse a Noé e seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, o animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio, para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Então o Senhor, ele fez uma aliança com Noé e a sua família, e também com todos os seres vivos. E o sinal dessa aliança que ele fez é o arco-íris. Nós entendemos que é o arco-íris. Pastor, pode ligar o ar-condicionado, por favor? Está ventando aqui, está espalhando, está espalhando meu cabelo. E está frio também, irmão, está frio também. E esse sinal dessa aliança, irmãos, é justamente isso, é esse arco-íris, né? Nós entendemos que a questão que sempre quando chove, você vê, quando você vê um arco-íris, é Deus realmente lá do seu trono de glória, Ele olhando para a terra e Ele olhando para aquele arco, e lembrando da sua palavra, do seu concerto, da sua aliança com Noé e todos os demais seres vivos, e dizendo: opa, não vou destruir a terra. Porque, irmãos, se Deus fosse levar em consideração o tempo de hoje também, irmãos, né, a podridão que há na terra hoje, o pecado está, né, na verdade, queridos, está demais, irmãos. Mas o Senhor, Ele olha para a terra e vê esse arco, Ele lembra da sua promessa, e Ele é fiel àquilo que Ele fala, né, quando Ele prometeu para Noé, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Bom, temos visto várias catástrofes, né, naturais, como enchentes, várias enchentes aqui agora, né, irmãos? Triste demais, na verdade, aqui em Taió, essas regiões alagadas, as pessoas perdendo tudo, mas é muito triste mesmo, irmãos, mas ainda não se compara a um dilúvio, né? Se comparar uma enchente, não tem comparação de uma enchente com um dilúvio. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua aliança para com os homens, Ele nunca mais destruirá essa terra através de um dilúvio.
Vamos para frente. Agora, aqui, ainda em Gênesis, capítulo 17. Então, o primeiro personagem foi Noé. O segundo personagem importante, né, para que nós também pudéssemos estar aqui, no qual o Senhor ele fez uma aliança com esse personagem, com a sua família e a sua posteridade, é o nosso pai da fé, né? Abrão, na época que era Abrão ainda. O Senhor fez uma aliança com ele, o pai da fé, e é por isso que graças a ele também nós estamos aqui nessa noite. Vamos lá, Gênesis 17, do 1 ao 5 diz assim: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro ou perfeito. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Aleluia. Então aqui também o Senhor se revela a Abrão, depois muda o nome para Abraão, declarando para ele que ele seria pai de multidões, pai de nações. Por quê? Porque Deus estava aqui estabelecendo uma aliança com Abraão e a sua posteridade. Amém, queridos? E qual é o sinal, queridos, dessa aliança de Deus, né, com Abraão e com o povo a seguir de Abraão? Aqui no capítulo 17, versículo 10 ao 14, diz assim, ó, Gênesis 17, 10 ao 14: esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa, ou comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então, qual é o sinal dessa aliança de Deus para com Abraão e a sua posteridade? A circuncisão. Todo menino de 8 dias, eles eram circuncidados. O que era? Era feito um corte na pele, né, do pênis masculino ali, tipo, na regiãozinha ali da pele, era feito um cortezinho. Amém, queridos? Então isso o quê? Isso era uma marca, era um sinal dessa aliança de Deus para com o povo de Israel. Tanto é que não foi logo instituído a circuncisão, mas aqui um pouco mais para frente, vai falar no versículo 23, da instituição sim. Aí o que acontece? Abraão, ele faz a circuncisão em si próprio, e de todos os meninos, os homens, né, da sua família, os servos, dali para frente tem esse sinal. E por que isso? Por que esse sinal? Porque é o seguinte, irmãos, o sinal da aliança, ela diferencia, ela traz diferença. É como eu repito, nós só sabemos que uma pessoa é casada, quando nós batemos nossos olhos em uma pessoa, é quando nós vemos esse sinal, aliança. Opa, essa pessoa é casada, ela é comprometida. E aqui da mesma forma, então, Deus ele estabelece essa aliança com Abraão e a sua posteridade. Então esse povo que nasce de Abraão, esse povo aqui, irmãos, no seu caminhar, eles eram diferenciados. Todos sabiam que, opa, esse povo pertence a Deus, porque as demais nações não eram circuncidadas. Esse sinal fazia diferença. As pessoas, opa, é lógico que, né, irmãos, eles não iam ficar mostrando o pingolim para todos, né? A gente sabe disso, né, irmãos? Mas era um sinal que Deus estabeleceu sobre eles, dessa aliança de Deus com eles, e também para que as outras nações saberiam que, opa, esses são circuncisos. Tanto é que nessa luta, essa briga constante que Israel tinha com os filisteus, ele sempre chamava esses malditos incircuncisos, né, os filisteus e demais nações. Então o nosso Deus é um Deus de aliança, amém?
E as suas alianças para com o indivíduo ou para com o coletivo têm os seus sinais. Êxodo capítulo 24, terceiro personagem. Êxodo capítulo 24, versículo 7 e 8. Agora, o terceiro personagem que iremos aprender nessa noite é Moisés, também muito importante para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Êxodo 24, 7 e 8 diz assim: também tomou o livro da aliança, e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas coisas. Amados, aqui é um pouco mais complexo, por isso que eu tentei sintetizar ao máximo, resumir ao máximo a questão de Moisés, senão ficaria muito comprido mesmo. Mas Deus estabelece uma aliança com Moisés. É bem sabido por nós que o povo de Israel, eles estavam cativos no Egito. E o Senhor faz essa aliança com Moisés, levantando Moisés como salvador desse povo, ou seja, resgatando o povo de Israel do Egito, né, e fazendo peregrinar pelo deserto até uma terra prometida. Então Deus, ele estabelece, ele firma uma aliança com Moisés, e Moisés, debaixo dessa aliança, cumpre os ordenados, as ordenanças do Senhor, e efetua o que tem que ser feito, ok? Porque Deus também tinha uma aliança não só com Moisés, mas também com o povo. E o sinal, um dos sinais dessa aliança também era o sangue. Porque você lembra muito bem, no contexto bíblico, né? Havia muito a questão do derramamento de sangue de animais. Então aqui Moisés está lendo o livro, como diz aqui. Também tomou o livro da aliança. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Nós temos também um livro da aliança. Amém? Esse é o livro hoje da nossa aliança para com Deus. Leia, medite nesse livro, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então nós também temos, assim como tinha um livro da aliança, das ordenanças, dos estatutos, dos mandamentos, nós temos esse aqui, amém, irmãos? Não mais debaixo de uma lei, mas de pura graça do Senhor, aleluia. Ok, e qual é o sinal, né, dessa aliança de Deus para com Moisés, de Deus para com o povo de Israel, em meio a essa peregrinação no deserto? Qual é o sinal? Aqui ainda em Êxodo, só que no capítulo 34, Êxodo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. Nos diz assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então esse seria o sinal desse concerto, desse pacto, desse tratado, dessa aliança de Deus para com a nação, ou da nação para com Deus. Esse sinal, os 10 mandamentos, aqui o Senhor concede a eles os 10 mandamentos, ou seja, as leis. A gente resume muito na questão dos 10 mandamentos, porém não eram só isso, eram várias leis, vários preceitos, vários decretos, mandamentos do Senhor. Então, essas leis cerimoniais, leis espirituais, leis morais, somente essa nação tinha, que também diferenciava o povo de Israel de todas as demais nações, irmãos, através desse sinal, a lei do Senhor, não resumidamente só nos 10 mandamentos, é o que a gente mais conhece, mas em todas as leis, repito, cerimoniais, morais e também espirituais. Isso aqui diferenciava a nação de Israel dos demais povos. Dando aqui uma corridinha, tá, irmãos? Bom, esses são os 3 personagens mais importantes, né, no qual o Senhor firmou uma aliança
com eles como indivíduos e também no coletivo, posteriormente. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Mas, nós, conhecendo muito bem a palavra de Deus, nós vemos que o povo, a nação de Israel, ela por muitas e muitas vezes, ela quebrou essa aliança. Ela quebrou a aliança dela com o Senhor. O Senhor nunca quebrou a sua aliança para com o povo, mas o povo por muitas vezes quebrava a aliança deles para com Deus. Ou seja, eles cometiam adultério, assim como eu iniciei, né, falando do casamento, né, na questão do adultério, né, não é para acontecer, mas às vezes acontece, e por causa desse motivo há muitos divórcios, mas Deus, Ele não se divorcia de nós, irmãos. Ele estabeleceu uma aliança, e mesmo nós quebrando a nossa aliança com Ele, Ele ainda nos restaura, se nós formos até Ele, para buscar a restauração dessa aliança. Ele está pronto a nos receber. Então, no contexto histórico de Israel, muitas vezes eles adulteravam contra o Senhor. Uma hora eles buscavam a Deus, clamavam a Deus, quando estava tudo bem, eles começavam a adulterar espiritualmente, ou seja, eles buscavam outros deuses, queimando incenso a outros deuses, e isso além de adultério, é idolatria. Eles idolatravam outros deuses, e isso trazia ira ao Senhor. E aí o Senhor permitia várias situações, né, várias guerras, enfim, mas o Senhor sempre estava pronto, receptível a restaurar a aliança. Para nós entendermos um pouco, lá em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 23, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 23, versículo 1 ao 3, diz assim, irmãos: Então o rei mandou convocação, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei foi ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho. E leu para eles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou compromisso com essa aliança. Aqui o rei Josias, um rei que começou o seu reinado com 8 anos de idade, porém aqui já, se não me engano, está com 26 anos, ele traz uma restauração espiritual, religiosa a Israel, porque Israel, irmãos, estava totalmente fora da vontade do Senhor. Os seus antecessores, o seu pai Amon e o seu avô Manassés, foram reis terríveis, que fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Porém Josias não, Josias ele fez tudo que era bom, reto aos olhos do Senhor, e aqui ele começa a trazer restauração das coisas de Deus para o povo. Ele leu o livro, estamos totalmente fora da presença de Deus, da vontade de Deus. Não, eu vou firmar um pacto, uma aliança, um tratado, um concerto com o Senhor e também o povo. E assim ele fez, irmãos. Ele leu o livro e ele, como rei, autoridade, ele rasga suas vestes, se arrepende, ele firma essa aliança. E o povo também, juntamente com ele, firma essa aliança com Deus. Amém? Por quê? Porque se nós lermos vários livros, várias passagens anteriores, várias vezes a nação de Israel estava sempre quebrando essa aliança com o Senhor. E aqui ele firma, porém, infelizmente, entretanto, todavia, não ficou nessa aliança. Mais para frente a gente vai ver novamente o povo de Israel se prostrando a outros deuses, ou seja, quebrando a aliança. Mas enfim, o que isso remete a nós? Nós como cristãos, como filhos de Deus, nós também muitas vezes quebramos a nossa aliança com o Senhor, através dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa preguiça espiritual, de não buscar o Senhor,
da nossa idolatria muitas vezes. Muitas vezes nós idolatramos, irmãos. Estamos aqui, não idolatramos mais status, imagens, mas às vezes a idolatria no nosso coração por um time de futebol, que é mais importante. Meu time de futebol é muito mais importante que estar na igreja, né? O shopping, eu adoro o shopping. Não, hoje eu não quero ir para o culto, não. Hoje eu vou para o shopping, tem promoção lá. A minha casa da praia, a casa da praia é muito mais importante. Mas lembre-se, nós temos uma aliança com o Senhor. Ou melhor, o Senhor tem uma aliança conosco. E por isso, muitas vezes, o Senhor permite situações na minha e na sua vida, irmãos. Quando nós estamos fora dessa aliança, quando nós deixamos essa aliança de lado, o Senhor permite situações para que viemos nos arrepender e voltar debaixo dessa aliança do Senhor. Amém? Assim como o rei Josias e o povo que fez. Aleluia. Bom, eu falei agora passagens, né, exemplos do Antigo Testamento, que são inúmeros, vários, mas eu resumi bastante mesmo, para ter um tempo hábil. E agora nós vamos ver no Novo Testamento essa aliança. E aí, como eu disse no início e repito aqui, graças a essas pessoas nós estamos aqui nessa noite. É necessário essa aliança com esses personagens importantes do Antigo Testamento para que nós pudéssemos também estar aqui nessa noite. Mas o personagem mais importante, o maior personagem bíblico para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, debaixo da aliança do Senhor, sem dúvida é o nosso rei, nosso esposo, o nosso amado Jesus, amém? Aleluia. E aqui em Mateus capítulo 26, Mateus 26, 28, ele fala da última ceia, né? Ou melhor, a última Páscoa, e a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim, queridos: pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Lucas capítulo 22, versículo 20 vai dizer a mesma coisa. Jesus falando a mesma coisa. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Quando ele pega o cálice de vinho ali, ele fala, né? Ele compara, este é o meu sangue. Este é o sangue da nova aliança. Então eu e você, amados, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Essa aliança que eu, na narrativa, passei para vocês aqui do Antigo Testamento, essa aliança era uma aliança transitória, importantíssima, porém transitória. Não era a aliança mais importante, porque ela era transitória. Agora nós estamos debaixo de uma aliança que é do sangue de Jesus, que é eterna, irmãos, é eterna, uma aliança eterna, para todos aqueles que se colocam debaixo dessa aliança, daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Quem não entregou a sua vida, não aceitou Ele como seu único suficiente Salvador, está fora dessa aliança. Mas aquele que está debaixo dessa aliança, irmãos, tem vida eterna, amém? E qual é o sinal dessa aliança, né, de Jesus para conosco? É a remissão dos nossos pecados, através desse sangue. Não mais como aquela aliança ali de Moisés com o povo, onde era aspergido sobre as pessoas, sobre os pecadores, sangue de animais. Era sangue de animais ali. Hoje não, irmãos, foi aspergido sobre nós, falando que espiritualmente, amém? Aspergido sobre nós um sangue não de um animal, mas do Cordeiro Imaculado. O sangue de Jesus está sobre mim, sobre ti, amém, queridos? Aleluia. Então nós estamos debaixo de uma melhor, maior, uma nova aliança, uma aliança eterna. Porém, infelizmente, nós também, como o povo de Israel, nós quebramos essa aliança com Cristo, através dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas a aliança dele está sobre nós ainda, queridos. Quando há arrependimento no seu coração, a confissão de pecado, você pede perdão ao Senhor, você se encaixa debaixo dessa aliança, amém? Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele vai nos dizer que nós somos ministros de uma nova aliança.
Nós ministramos hoje, nos dias de hoje, uma nova aliança. Uma aliança muito maior, muito mais firme, não transitória, mas uma aliança eterna para as pessoas. Assim como eu e você, um dia fomos ministrados e por isso estamos aqui, debaixo dessa aliança. Não de letra, mas do Espírito. Ou seja, como assim não de letra, né, mas do Espírito? Já não estamos mais debaixo de uma aliança feita por leis, por mandamentos, estatutos, regras, sacrifícios. Não, irmãos. Estamos agora debaixo da lei da graça, da lei do Espírito. Então, por isso, novamente, repito aqui, que estamos aqui nessa noite, porque estamos debaixo de uma aliança do Espírito Santo, amém? É Ele que nos convence. Ele que um dia me convenceu a você através de uma pessoa, já estava debaixo da aliança, que ministrou para você a palavra, e aí o Espírito Santo convenceu, compungiu o seu coração, e você entregou sua vida a Jesus, e você se colocou, se pôs debaixo dessa aliança. Então não é mais por regras, por estatutos, por mandamentos. Nós agora, irmãos, lógico que muitas vezes falhamos, pecamos sim, mas nós cuidamos para não pecar, não porque temos medo da lei, não, porque nós vivemos debaixo da graça. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim: foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém, queridos? É o Espírito Santo que nos dá vida. Irmãos, aqui é letra. Mas o que gera vida no meio do seu coração, essa letra que gera vida em nós, é através do Espírito Santo. Ele faz dar vida, uma vida de santidade, uma vida de busca com o Senhor, de buscar não pecar, é o Espírito Santo. Não é mais por letra, não é mais por lei, por mandamentos, por regras, estatutos. Não. Hoje nós temos um coração que ainda falhos, não é verdade? Pecadores, somos falhos. Mas, irmãos, quando nós pecamos, quando nós escorregamos, falhamos, quando nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, automaticamente o Espírito Santo começa a ministrar em nosso coração. Você não se sente assim um pesar, e aí você vai e corre ao colo do Pai, e você rasga o seu coração, se arrepende, confessa o seu pecado, pede perdão para Ele, e glória a Deus, e você está novamente debaixo dessa aliança. Amém? Aleluia. Indo para a reta final, tá, queridos? Agora em Hebreus capítulo 8. Porque eu disse, e digo que a aliança de Jesus, essa nova aliança adquirida pelo sangue de Jesus na cruz por nós, porque essa aliança, esse pacto, esse concerto, esse tratado, por que ele é superior, ou ele é melhor ou maior que a antiga aliança, que o antigo pacto? Uma, que ele permanece, não é mais transitório. Ele é eterno. É o que nos diz em Hebreus capítulo 8, o autor de Hebreus 8, 6 ao 7, diz assim, ó: mas agora, tanto ele, Jesus, alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor. Não sei qual a palavra que a sua versão vai dizer, excelente. Aqui diz uma aliança melhor, firmada acima de melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança, aquela que nós lemos, ali em Gênesis com Abraão, com Moisés, toda aquela aliança, aqui, pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então havia defeito daquela aliança. Porém essa que nós estamos hoje não há defeito, irmãos. Porque Jesus, quando morreu por nós, como um cordeiro, morreu sem defeito, amém? Morreu sem pecado, não havia defeito nele. Então estamos debaixo de uma aliança, não mais feita com sangue de animais, mas sangue do cordeiro imaculado, precioso, valoroso, puro, santo.
E aí no versículo 13 vai dizer o seguinte: ao dizer que esta aliança é nova, ele, Jesus, tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Amém? Então, irmãos, quando nós nos tornamos antiquados, ou nós nos envelhecemos, né, vamos chegar a uma certa idade, bem velhinhos, todos nós aqui vamos morrer, né, nós vamos desaparecer dessa terra. Assim era a antiga lei, assim era o antigo pacto, ou seja, ela desapareceu. Por quê? Porque veio a nova aliança, Jesus, amém? Essa aliança eterna. Então já não estamos mais debaixo daquela aliança antiga, debaixo de leis, mandamentos, de regras, debaixo de sangue de animais. Porém você, estamos debaixo de uma aliança eterna do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, amém? E por isso podemos nos alegrar.